organizarem em equipes de 5 pessoas, 5, 6 pessoas. Peço que vocês se organizem aí. Eu vou pedir para vocês fazer o seguinte. Vou pedir para a gente fazer uma atividade, tá? Só para a gente fixar alguns conceitos que a gente está apresentando aqui. Eu vou pedir para vocês se organizarem em equipes e identificar um problema, tá? Um problema hoje real. Pode ser um problema real. Melhor, né? Que seja um problema real. A partir da identificação desse problema, gente, vocês anotem, por favor. Vou pedir para vocês extraírem 3 informações. Vamos lá. Eu posso falar quais são? Então, vocês vão definir um problema que vocês enfrentam hoje na gestão pública, tá? Eu acredito que muitos de vocês hoje, né, trabalham na gestão pública. Se não trabalharem, pode imaginar um problema fictício, mas equivalente à gestão pública, tá? Feito essa identificação, eu vou pedir para vocês identificarem 3 informações. Tá, pessoal? Eu vou falar novamente, para não ficar claro. Vocês vão identificar quais são as variáveis envolvidas nesse problema, quais são os atores envolvidos, quem são as pessoas interessadas na solução desse problema, tá? E quais são os objetivos dessas pessoas, desses atores que vocês identificaram. Entenderam o que vocês vão fazer, gente? Então, vocês vão se reunir em equipes, 5, 6 alunos, e vão identificar um problema, tá? Um problema concreto. A partir da definição desse problema, vocês vão identificar quais são as variáveis envolvidas nesse problema. Tá? Lembra da escolha lá da creche, do local para construir uma creche? A questão da localização, a questão das condições do terreno, lembra? Quem são os atores envolvidos? Quem são as pessoas envolvidas nesse problema? Certo? Depois, quem são os atores? Quais são os objetivos? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Tá? E depois eu vou pedir que uma equipe de cada polo faça uma apresentação para a gente para ver o que vocês identificaram. Podemos fazer assim? Vocês concordam em fazer essa dinâmica? Podemos fazer? Então eu conto com vocês, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem e vamos fazer para ver se ficou alguma dúvida, para a gente, inclusive na próxima aula, a gente poder já entrar com os fundamentos do planejamento estratégico governamental e depois realmente na construção, tá, pessoal? Na terceira aula nós vamos entrar com a parte bem mais prática da disciplina, tá? Essa primeira aula é uma aula teórica, mas depois vocês vão perceber que na terceira aula vai ser uma aula mais aplicada, tá bom? Então vamos lá, eu vou aguardar vocês se organizarem, tá bom? E eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que fazer, tá? Vou dar um tempinho para vocês se organizarem aí. Então, só reforçando, identifica um problema, quais as variáveis envolvidas, quais são os atores envolvidos e quais os objetivos desses atores. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, do que vocês vão fazer? Se não estiver claro, gente, por favor, me avisem, tá? Se precisar de mais uma orientação.
Pessoal, vocês estão conseguindo pensar em alguma situação? Vocês estão com alguma dificuldade aí no desenvolvimento da atividade? Se vocês precisarem de alguma informação a mais, alguma sugestão, eu posso auxiliar vocês, tá? Eu vou pedir para... Agora são 8h32. Será que vocês conseguem fazer aí mais uns 5 minutos? Vocês conseguem fazer? Mais uns 5 minutinhos? Aí eu vou pedir os polos para comentário aqui, pedir uma equipe do polo para fazer uma apresentação para a gente. Pessoal dos polos. Gente, podemos começar? Vocês conseguiram terminar? Conseguiram? Polo de caçador. Conseguiu fazer, gente? Ainda não, professora. Estão discutindo. Tá bom. Vou dar mais um tempinho, tá? Para vocês finalizarem.
Podemos começar? Pessoal dos polos, podemos, gente? Como é que está aí a atividade? Podemos começar a apresentação? Eu vou pedir, pessoal, para uma equipe de cada polo, tá? Fazer uma apresentação para a gente no microfone, falar do problema que ele identificou e identificando aquelas 3 informações, tá bom? Podemos começar agora? Podemos dar início? Qual polo gostaria de começar? Prof, Indaial ainda está fazendo atividade. Tá bom, vocês estão com alguma dificuldade? Alguma dúvida? Não, mas está sendo ainda construído. Tá, eu vou aguardar mais um pouquinho, tá? Então, para vocês terminarem. Polo de caçador. Gente, o pessoal de caçador está com alguma dificuldade para terminar a atividade? Oi. Oi, prof. Eles não estão com dificuldade, é que eles estão ainda conversando referente à atividade. Tá bom. Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Ainda eles não terminaram, tá? Tá bom, eu vou aguardar mais uns minutinhos para vocês terminarem. Ô Paulo de Indaial, já está fazendo a apresentação aí? Não? Prof, Oi? Indaial ok, podemos? Sim, por favor. Eu vou pedir para você identificar o teu nome, tá? E você colocar o problema e responder aquelas 3 questões, tá? Aí eu peço, por favor, que você se apresente, tá bom? Por favor, venha até o microfone. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Quem fala aqui é Maria Angélica, do Polo de Indaial. Ô, Maria Eugênia, boa noite. Boa noite. Qual o problema que você identificou aí, minha querida? Tá, vamos lá. O nosso problema real, né? Identificamos um problema.
A falta de empresas interessadas no transporte público, transporte coletivo. Esse é um problema, vamos pôr no meu município, que é um problema real que a gente identificou. Tá? Tá. As variáveis. A abrangência, né, que seriam os locais, malha viária, os custos, a mudança cultural, porque a maioria das pessoas está acostumada ao seu transporte, seu automóvel, então a gente tem que fazer um trabalho intenso de mudar essa forma, né, que o uso de transporte coletivo facilita a vida da pessoa, melhora a malha viária do município, né? Os atores envolvidos, o poder público, os empresários, a comunidade, como estudantes, operário, pessoal que vai trabalhar, que precisa desse transporte. Os objetivos, então, atender a legislação, que isso é uma obrigatoriedade de todo município, manter o transporte público, né? E os anseios da comunidade, diminuir a circulação de automóveis, o lucro da empresa, claro, é um objetivo da empresa, ter à disposição um transporte público com abrangências, rotas e horários para a comunidade e satisfazer a necessidade, que aí envolve o poder público e a comunidade. É isso que a gente identificou, professora. Ótimo. Maria Eugênia, interessante, né? Ela até me chama de... Tá, prof, é Maria Angélica. Lembra da Angélica, Maria mulher do Angélica. Luciano Huck? Tá. Lembra da Angélica da Pintinha lá do Ai, Luciano meu Huck? Deus do céu. Maria, muito Oi, bom. Obrigada. oi. Obrigada pela Obrigado, sua professor. participação, tá bom? Aí Obrigado, a gente trabalhou obrigado. com você, e vocês identificaram corretamente, tá bom? Obrigado. Viu, Maria? Aí a gente percebe, né, que esse problema público, realmente, ele se enquadra como um problema complexo, né? Várias variáveis, vários objetivos e vários atores. Verdade? Exatamente, envolve a comunidade, envolve o poder público, é uma política pública que tem que ser cumprida, né? Mas existem vários atores aqui envolvidos, né? E vários objetivos que a gente tem que resolver, né, professora? Obrigada. É verdade. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela participação da equipe. Agora, qual outro polo que se apresenta para a gente? O polo de Indaial se apresentou. Quem vem agora? Estou ansiosa, pessoal. Vamos lá. Eu tenho certeza que tem problema aí. Só um pouquinho de esforço para identificar. Vamos lá. Quem vem agora? Vamos lá. Caçador? Vamos lá, Caçador. Criciúma, Araranguá, Otacílio. Vamos, gente. Vamos lá. Estou aguardando vocês. Araranguá quer falar agora. Ótimo. Vamos lá. Boa noite, professora. Boa Aqui é o noite. Ulisses do Polo Araranguá. Ulisses? Isso. Obrigado, Ulisses, pela sua participação e a participação da equipe. Obrigado, professor. A definição do problema é o esgoto fluvial ineficiente. As variáveis envolvidas é a falta de manutenção dos bueiros, manutenção inadequada, tubulação antiga e a consciência da população com relação ao despejo do lixo. E atores envolvidos, a população, o poder público municipal. E os objetivos, solucionar os alagamentos em fortes chuvas, em locais onde hoje há muito concreto, asfaltos, impermeáveis, e desenvolver campanhas de conscientização com a população quanto à destinação correta do lixo, que hoje também é um problema que agrava a situação. Seria isso? Vocês identificaram corretamente, é isso mesmo. Então a gente observa novamente que é um problema complexo. Né? Por quê? Porque são várias pessoas envolvidas e vários objetivos, gente, ao mesmo tempo. Né? Então, uma metodologia, ela tem que também ser uma metodologia que atenda essa complexidade. E é isso que nós vamos ver no terceiro encontro, tá? Na terceira semana. Não podem perder a aula de jeito nenhum, tá? Vocês vão ver a ferramenta, que vocês vão ver uma ferramenta realmente que ajuda na solução desses problemas, né? Uma ferramenta poderosa. Tá bom? Obrigada, Araranguá. Ulisses, a sua equipe. Obrigado, Ulisses. Obrigado, professora. Imagina, ótima noite para todos nós. Agora eu estou aguardando os outros polos. Quem vem agora? Vamos lá, pessoal. Eu estou vendo o pessoal de Caçador se movimentando. Vamos lá. Polo de Caçador, prof. Minha querida, por favor, repete seu nome.
Everaldo do Polo de Caçador. Oi, Everaldo, boa noite. Boa noite, tudo bem, professora? Obrigada Tudo. pela sua presença e pela participação da equipe. Vamos lá, o que você identificou? Obrigado a você. Assim, para não ficar muito complexo, nós focamos na área da saúde, mas focamos apenas numa especialidade. Então, a falta de especialista na área de oftalmologia. Esse seria o problema. Então, as variáveis é o custo de instalação do centro de atendimento, a estrutura, o local de instalação, os atores envolvidos, os usuários do sistema de saúde, prefeito, secretário de saúde, médicos e clínicas especializadas, e objetivo atendimento de 100% da demanda na área de oftalmologia. Tá. Me diz uma coisa, Everaldo, você conseguiria identificar mais algum objetivo de outros atores? Atores dentro da população, das clínicas? Você consegue identificar mais algum? Nós, como atores, nós colocamos, então, todos os usuários do sistema de saúde, né? Porque, como nós estamos focados na área pública, então nós entendemos que o sistema de saúde seria para nós o SUS, né? Então, todos os usuários. Então, e os atores envolvidos para esse sistema seriam o prefeito, o secretário de saúde, os médicos, as clínicas especializadas, né? E objetivo 100% da demanda na área de oftalmologia. Por quê? Porque o nosso problema nós focamos apenas numa especialidade, que é a oftalmologia, né? A falta do especialista em oftalmologia. Certo. Ok, Everaldo. Seria isso, professor. Certo. Obrigado pela sua presença e a... Obrigado, senhora. Eu que agradeço. Então, a gente está indo para agora pauta Criciúma, Otacílio e Caçador. Vamos lá, pessoal. Estou aguardando vocês e os colegas também. Queremos ver qual o problema que vocês identificaram. E vamos trabalhar na terceira semana a respeito desses problemas, tá? Como solucionar esses problemas. Vamos lá. Quem vai nos ajudar agora? Otacílio Costa, professora. Quem? Otacílio Costa, está conseguindo nos ouvir? Sim, estou ouvindo sim. Com quem que eu estou falando? Oi, professora, é Fabiano? Oi, Fabiano. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Que ótimo, graças a Deus. Ô, Fabiano, o que vocês identificaram de problema em Otacílio, Fabiano? A gente colocou, na verdade, um problema que eu acho que é em várias cidades que acontece, que é o abandono dos animais nas cidades. E um problema que também eu acho que é do poder público e muitas vezes eles não colocam isso como um problema da prefeitura, e é uma questão de sanidade animal. Então eu acho que é preciso ter junto com as ONGs a participação, né? A gente colocou como variáveis um local adequado para recolhimento desses animais, a alimentação e programas de adoção e castração. Os atores são os cidadãos da cidade, o poder público e as ONGs. Os objetivos, a gente colocou que cada um tem um objetivo. Por exemplo, o cidadão pode ser o mesmo que abandona e vai ser o mesmo que pode adotar, né? Então são dois perfis diferentes. O poder público no fornecimento de castração, um local adequado para recolhimento dos animais, e as ONGs, talvez com alimentação e a conscientização da população para o não abandono e para a adoção dos que já estão abandonados, né? Mais ou menos isso. Certo. Olha só, esse problema, vocês identificaram em Otacílio, esse é um problema que praticamente hoje está presente em vários municípios do Brasil, né? E Florianópolis não é diferente. Florianópolis nós temos esse problema também hoje, né? Realmente é um problema de gestão pública, né? Tem que ter uma política pública mesmo para resolver isso aí. Porque realmente, se depender só da população, né? Vai ficar complicado isso aí. E aí, muito obrigada então pela participação de vocês, tá? Pela equipe. Muito obrigada, tá bom? Nada. Ficamos nós temos ainda chão pela frente. Vamos lá. Falta ainda Caçador e Criciúma. Estou aguardando vocês. Vamos lá, pessoal? Para a gente concluir? Professora, Caçador já apresentou. Foi o Everaldo que apresentou o Caçador. Desculpa. Então falta só Criciúma, é isso? Só Criciúma. Só Criciúma. Então vamos lá. Desculpa, Vamos lá. pessoal, de Caçador. Desculpa. Definição do problema. Mobilidade urbana em frente a uma escola, uma vez que a rua que passa em frente a essa escola é sem saída.
Quais são as variáveis envolvidas? Nesse problema, para resolver, o valor do terreno a ser desapropriado, para que os veículos possam circular depois da escola, a falta de recurso financeiro para poder fazer a desapropriação, ou ainda a possibilidade de, na falta de recurso, permutar esse imóvel com outro. Né? Como isso é um caso concreto, o outro imóvel colocado na permuta, ele está com uma indisponibilidade judicial, então ele não pode ser permutado. Quais são os atores envolvidos? Comunidade envolvida, tanto a do terreno que está para ser desapropriado, quanto aquele que pode ser oferecido na permuta. O Poder Público Municipal, o proprietário do imóvel a ser desapropriado e o Ministério Público. E o objetivo maior desses atores, né, é a abertura da rua para poder formar a quadra, né, para poder circular. Porque imagine o ônibus levando os estudantes e tendo que ou voltar de ré ou manobrar para que isso e o cuidado para que nenhuma criança sofra lesão, enfim, né? Obrigada. Tá certo aí. Eu não perguntei o teu nome, desculpe. Jacimar. Jacimar, obrigada pela sua presença e pela participação da equipe também, Jacimar. Ô, Jacimar, a gente observa aí, então, que houve uma convergência de objetivo, né? Nesse caso em particular, né? Parece que, então, todos estão perseguindo esse objetivo, que é resolver a questão da mobilidade em frente à escola, né? A única solução, por enquanto, é cuidar dos alunos para que o ônibus não mate, né? Não pode acontecer isso, né? É um problema sério isso aí, né? Mas é interessante, a gente observa então, né, que como esses problemas, né, como os municípios têm problemas realmente, né, e os problemas não são simples de resolver, né? E aí, a gente precisa realmente de uma ferramenta que nos auxilie nessa tarefa, né? Será que a ferramenta, por exemplo, que nós temos hoje, a gente consegue resolver esse problema de uma forma satisfatória? Eu acredito até que... É interessante para a gente, né, indagar, né? Eu acredito até que o momento e a forma mais adequada seria colocar todos os atores numa audiência pública para que o caminho fica um pouco mais fácil e faz com que cada um abra mão de alguma coisa em prol do todo, né? Ficaria mais fácil. Com certeza. E essa questão que você colocou, Jacimar, se chama planejamento participativo, né? Porque eu tenho ali várias pessoas envolvidas nesse problema, todas essas pessoas são afetadas por essas circunstâncias, então as pessoas precisam ter suas demandas ouvidas, né? Com certeza. Eu não posso resolver um problema desse tendo apenas o ponto de vista, por exemplo, do prefeito ou do diretor da escola. Eu preciso de ouvir outras pessoas, porque realmente são várias pessoas envolvidas. Né, Jacimar? Perfeito. Vamos torcer para que antes do final do curso a gente tenha isso resolvido. Pois vocês vão ter oportunidade, não sei se vai ter o problema, mas nós teremos uma ferramenta que eu tenho certeza que você vai perceber a utilidade dela na execução, na realização e na solução de problemas concretos. E essa ferramenta, eu acredito que ela seja útil também para ajudar na solução desse problema, Jacimar. Tá bom? Tá joia, então. No final da disciplina nós voltamos a conversar, tá? Tá joia. Aí você vai me falar se enquadra ou não. Tá bom, Jacimar? Obrigada pela sua presença e pela participação da equipe, tá bom? Obrigado, eu. Então tá. Pessoal, então concluímos essa atividade, né? Qual que foi o propósito dessa atividade, né? O propósito é a participação de vocês, né? Ouvir o que os colegas têm a dizer. Nós observamos, então, realmente, né, que os gestores hoje passam por muitas dificuldades, né, problemas, né, de gestão pública, né, e aí a gente realmente vê a importância, né, da disciplina, não puxando a sardinha para o meu lado, mas vocês vão perceber a importância da disciplina, principalmente quando a gente for falar da parte do desenvolvimento da ferramenta e da implementação da ferramenta, né. Então, a gente consegue perceber realmente, né, que o gestor hoje, os problemas estão a todo vapor, né, e ele precisa.
Nós vimos, né, que esse surgimento de vários problemas se deve principalmente ao processo de democratização, né? As pessoas hoje, elas querem colocar suas demandas, né, as suas insatisfações em respeito a vários aspectos, né? E aí os gestores precisam ouvir, né? Mas não só ouvir, né, gente? Precisa também tentar dar uma solução que ela seja adequada, né? Que atenda a todos os atores envolvidos. Vocês colocaram bem os problemas aí dos municípios, né? Então, nós temos vários objetivos e vários atores, né? E eu preciso levar em conta esse objetivo. Não adianta eu atender apenas um objetivo. Eu preciso tentar atender todos os objetivos, né? Ou, pelo menos, todos os objetivos. Buscar um consenso aí entre os atores envolvidos, tá? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de dar continuidade agora. Eu preciso de falar um pouquinho mais para vocês do conteúdo da aula de hoje, tá? Então, eu preciso de continuar o assunto aqui. Vocês gostariam de fazer alguma consideração, alguma dúvida em relação à atividade que nós fizemos? Alguma questão? Fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguma consideração, alguma pergunta a respeito dessa atividade, qual o propósito dela. Tá bom? Se vocês quiserem, eu vou aguardar, vocês venham até o microfone e façam as considerações de vocês. Tá, pessoal? Se vocês quiserem perguntar, vamos aproveitar a oportunidade. Não, né? Ninguém vai falar nada? Então tá bom, então eu vou falar, então vamos continuar. Então vamos continuar falando um pouquinho, pessoal, dessa questão do planejamento estratégico, né? Nós vimos que a democratização, ela coloca a necessidade da utilização de metodologias adequadas na solução de problemas, né? Então, assim, nós vimos que hoje essa grande gama de problemas que tem surgido é devido ao processo de democratização. Porque na época, por exemplo, do regime militar, né, as pessoas não eram ouvidas, né, as demandas, elas não iam para as ruas, né, as pessoas não iam lutar pelas suas demandas, né, pelos seus desejos, pelas suas preocupações. Né, as vozes não eram ouvidas, né, nós sabemos que no regime militar foi assim, né, então essas demandas foram reprimidas. Em 1984, com o processo de democratização, isso vem à tona, gente, vem à tona com muita força, né. Então, as pessoas que aquelas pessoas que nunca tinham sido ouvidas, né, havia muita demanda reprimida. Então, as pessoas começaram a cobrar isso dos seus gestores, né. Então, isso demanda realmente metodologias adequadas, né. Então, não dá mais para a gente ter um planejamento centralizador, né, onde as pessoas entram numa sala, um grupo de pessoas, né, sem ter uma participação dos atores envolvidos, elaboram um planejamento. Então, isso realmente hoje não é adequado, né, para o momento que a gente está vivendo, né? Então, nós precisamos de um planejamento participativo, como o Jacimar colocou, como vários de vocês colocaram, né? Os problemas hoje envolvem vários autores, vários objetivos. As pessoas precisam ser ouvidas, né, na elaboração do planejamento. Porque, senão, esse planejamento ele vai ficar manco, né, gente? Ele não vai ficar um planejamento completo. E aí eu queria comentar uma coisa com vocês, o seguinte, né? A gente está presenciando um momento de transição do Estado herdado para o Estado necessário, né? Só recordando, o que é esse Estado herdado? É aquele Estado, pessoal, lá da época do regime militar, né, que você tinha um planejamento centralizador, né, demagógico, e vem até os nossos dias. Onde que estão os sinais de mudança? Os sinais de mudança, pessoal, estão aqui, na frente de vocês. Vocês estão neste momento, vislumbrando esse momento de transição. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso pelo seguinte... Deixa eu sair aqui do slide. E aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Essa decisão de criar o curso, né, Gestão Pública Municipal, essa disciplina, especificamente, né, não estou falando da minha disciplina, mas outras disciplinas também, ela mostra, tá, que já tem algumas pessoas, alguns atores que estão atentos a essa necessidade de você ter uma ferramenta inovadora, de você ter uma ferramenta que ela contemple os problemas na sua complexidade. Vamos detalhar mais do que eu estou falando. Quem são, por exemplo, os atores envolvidos na realização desse curso de especialização que vocês estão fazendo? Quem são as instituições envolvidas neste curso, pessoal? Nós temos o governo federal, certo? Nós temos as universidades, caso aí o IFSC, e nós temos mais quem? Nós temos os municípios,
que oferecem a infraestrutura, por exemplo, né, as salas de aula, né, que vocês hoje estão aí assistindo a videoconferência. É uma parceria, pessoal. Então, é o seguinte, o fato de criar essa disciplina, de criar esse curso de especialização em gestão pública municipal, já evidencia, pessoal, que existe uma preocupação em relação à capacitação dos gestores públicos. Gente, isso é muito bom, isso é elogiável, é uma iniciativa muito importante. Porque isso, pessoal, está partindo de vários atores, tá? Não é o IFSC que percebeu isso, não é o município que percebeu isso, mas um conjunto de atores que estão atentos para isso. Essa necessidade, né, da capacitação. Porque nós vimos, pessoal, que a democracia, junto com a capacitação, é que vai permitir nós sairmos de uma situação de um Estado herdado para um Estado desejável, ou um Estado necessário. Né? Então, isso aqui, essa iniciativa por si só já mostra que existe essa preocupação. Né? E eu falo que essa é a luz, né, no final do túnel, né? Essa preocupação, né? E hoje, quantas pessoas estão frequentando, quantas pessoas estão realizando esse curso, né? Eu tenho certeza que sairão pessoas daí, né, com uma fundamentação teórica, prática, né, para realmente levar essas abordagens, essas ferramentas para os setores, para as instituições, tá, que vocês trabalham. Tenho certeza. Pessoal, a capacitação, ela deve proporcionar, essa capacitação que nós estamos falando, né, ela deve proporcionar um tipo de conhecimento teórico e prático acerca de como governar para a população em conjunto com ela. Então, esse conjunto, essa capacitação, ela vai fornecer esse conhecimento teórico e prático acerca disso. Como governar para a população. Não governar para um determinado número de pessoas, para um determinado segmento da sociedade. Não. Governar para a população e em conjunto com ela, ouvindo as suas demandas, tendo um planejamento participativo. Tá, pessoal? É essa a proposta do planejamento estratégico governamental. Tá? Então, nós vamos aprofundar essa questão da ferramenta do planejamento estratégico governamental nas próximas aulas. Como ele é feito, vamos trazer exemplos, né? Inclusive, vou aproveitar alguns exemplos que vocês trouxeram nessa atividade que nós fizemos, e para a gente mostrar como que a metodologia ela funciona. Queria comentar um pouquinho o autor esse livro-texto que nós estamos usando na disciplina, né, do Renato Peixoto Dognino. Ele traz uma questão importante na apostila, que ele procura diferenciar a administração de empresa e a administração pública. Né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o material, mas esse conteúdo está na apostila e eu resolvi trazer algumas informações adicionais para a gente conseguir clarear na nossa mente a diferença da gestão pública e da gestão privada. Né? Existem diferenças fundamentais. Né? Vamos ver um pouquinho a respeito dessas diferenças. Tá? Eu queria comentar um pouquinho com vocês, eu acredito que vocês já tenham visto, talvez em outra disciplina, quais são os objetivos da gestão pública, né? Para que a gestão pública existe? Oi? Pode partilhar o slide, faz favor. Não entendi. Voltar? Partilhar o slide? Isso, botar o slide, pode ser? Mudar? Tá. Para a gente não está aparecendo. Não está passando para vocês aí? Não. Tá, já vejo aqui. E agora? Foi? Quais objetivos ainda não. da gestão pública? Não? Não. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Só um pouquinho. Veja para mim o que está aparecendo para vocês. Está aparecendo a administração de empresa e administração pública? Está mudando? Não, apenas a imagem da professora. Não, gente, então eu vou precisar de uma ajuda aqui. Tá, disse, que eu não sei por que não está mudando, porque para mim é que está mudando. Só um pouquinho. Não está mudando então, né? Está no mesmo?
Eu vou pedir ajuda aqui para a Dirce. Ela já está vindo, então, porque ela com certeza já está me ouvindo o meu socorro, pedido de socorro. Me dê um minutinho, por favor, gente. Vou pedir a Dirce aqui um socorro aqui para ver por que não está mudando. Me ajuda aqui. Eu não sei por que ele não está mudando. Ó, eu tô aqui, ele não está indo. É aqui, amor. Eu estava mudando, você está mudando? Vai, você está na cama, fica no PC, né? Tá aqui, né? Desce e ok. Não, você tem que dar ok agora. Tá no laranja. Ok. Você tem que focar na parede. Tá, ok. Ok. Ali, achou. Ah, mas aí não vai aparecer eu, né? Não. Mas... É que assim, ou é slide ou é você. Tá. Não, é porque não está mudando o slide para eles lá. Será que há algum problema lá no... Não sei agora. Porque os slides fica a imagem. Então eu vou falar para eles. Pessoal, eu posso passar só o slide e comentando? Porque eu não sei o que está acontecendo. Pode ser? Podemos fazer assim? Eu peço que vocês levantem a mão se estão me ouvindo. Podemos passar só os slides porque... Pode ser? Tá. Os outros polos concordam? Podemos passar só o slide? Aí você volta, ó. Tá ali, ó. Tu vai só botar... Tá ali, ó. Tá vendo? É. Mas eles dizem que o slide não tá mudando. Pessoal, voltamos então? Vamos lá? Então, quais são os objetivos da gestão pública? O bem comum da coletividade. Viu, pessoal? Vou deixar só os slides, porque aqui está passando para mim, mas eu acho que há algum problema aí no polo. Então, é o seguinte, aí o autor fala, Moritz e Pereira fala o seguinte, olha, se o gestor público se afasta ou se desvia da sua função, ele trai o mandato de que está investido. Porque a comunidade não instituiu a gestão senão com meio de atingir o bem-estar. O que quer dizer isso, gente? Que o gestor público, ele deve buscar o bem comum da coletividade. E ele não pode se afastar disso. Porque se ele se afastar, ele trai a confiança e o mandato dele. Tá? É isso que quer dizer essa afirmação do Moritz e Pereira. Então, vamos... Então, vamos mudar aqui. Falar um pouquinho dos princípios que norteiam a gestão pública. Eu acredito que vocês já tenham visto em outras disciplinas, mas vamos falar rapidamente dos princípios que norteiam a gestão pública. O princípio da legalidade. Né? O que esse princípio diz? Está associado à gestão pública em toda a sua atividade. Então, preso aos mandamentos da lei, não podendo se afastar. O que quer dizer, gente? Que o gestor público só pode fazer, o limite é a lei. Então, ele só pode fazer o que está previsto na lei. Tá? Então, é isso que quer dizer esse princípio. Vamos lá? A impessoalidade. Pessoal, os slides estão passando? Está mudando os slides? Então, vamos lá. A impessoalidade. Qualquer atividade de gestão pública deve ser dirigida a todos os cidadãos. Né? Então, quando o Estado, o município constrói uma creche ou um hospital, tá? Essa atividade, ela é dirigida a todos os cidadãos. Então, por exemplo, uma pessoa, às vezes por ter uma renda mais alta, por exemplo, ela não pode, por exemplo, chegar no hospital público e não ser atendida, alegar que não vai ser atendido porque a pessoa tem uma situação financeira boa. Ou a creche é só para as pessoas que têm uma renda menor, tá? Então, isso não existe. O princípio da impessoalidade, que qualquer atividade, ela é dirigida a todos os cidadãos, tá? Não a um determinado grupo de pessoas.
o princípio da moralidade, né? Os atos e atividades públicas devem obedecer aos princípios morais, né? E o princípio da publicidade, né? Então, esse princípio torna obrigatória a divulgação dos atos, contratos e outros documentos da administração pública. A gente observa, gente, que a lei de acesso à informação, né, e hoje o portal da transparência, né, ela então operacionaliza esse princípio, né? Hoje, por exemplo, por meio da lei de acesso à informação, nós podemos ter acesso às contas públicas, né, às decisões, né? Então nós podemos acompanhar, né? O prefeito da cidade, o governador. Então, nós temos aí uma implementação realmente, na prática, né, do princípio da publicidade. Agora, pessoal, eu queria comentar um pouquinho com vocês. Eu estou com um problema aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui o slide não está mudando, peraí. Eu queria comentar um pouquinho com vocês as diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. Tá? Vamos identificar agora algumas questões que diferenciam realmente essas duas gestões. Vamos falar um pouquinho em relação à pressão, né? Na gestão pública, qual que é a pressão que os gestores sofrem? De onde que se origina essa pressão, né? Então nós temos a pressão política, né, que os gestores sofrem, né? Principalmente da oposição, né? A gente vê isso, pessoal, na televisão, né? Quando a gente assiste o jornal, né? A gente observa, por exemplo, que qualquer lei, né? Qualquer medida aprovada sempre tem, né? Há uma discussão anterior, né? Alguns partidos políticos concordam, outros não concordam. Então, existe uma pressão política, né, da oposição, uma pressão da sociedade também, né, que ela está acompanhando, né? Hoje, por exemplo, a lei de acesso à informação e a própria mídia também, né? Então, a comunidade hoje ela está muito atenta ao que está acontecendo, né? No Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, né? Então, existe a pressão da sociedade também, né? E nós observamos, por exemplo, o governo, a tentativa de aprovar algumas leis, por exemplo, né? E a população, ela não concorda, alguma medida que a população não concorda, né? Que isso simplesmente é tirado de pauta, né? Qual que é o objetivo? Me desculpe, eu vou comentar um pouquinho agora vou falar um pouquinho do objetivo da gestão pública, né? Qual que é o objetivo do gestor público? Na gestão pública, qual que deve ser o objetivo do gestor? O bem comum, gente. Esse deve ser o objetivo na gestão pública, né? De onde vêm os recursos, em relação à obtenção de recursos, né? Onde que vêm os recursos na gestão pública? Nós sabemos que vem dos impostos e das contribuições, né? Ou, se a gente for considerar tudo, né? Os tributos, né? Que engloba tudo. Agora, para a gente só ver a diferença, né? No caso, na gestão privada, de onde que se origina a pressão? Né? Nós vimos que na gestão pública é a oposição e a sociedade. E na gestão privada, de onde que se origina a pressão? Dos acionistas, né? O acionista coloca o dinheiro na empresa, né? Ele compra uma ação daquela empresa, que aquela empresa ela aumente o seu lucro, né? Que aumente o retorno do acionista, dos proprietários, dos clientes e dos concorrentes. Né? Qual que é o objetivo na gestão privada? Né? A gente está fazendo uma comparação aqui de como é diferente, né, gente? A gestão pública e a gestão privada, né? Qual que é o objetivo na gestão privada? É a lucratividade, né? Aumentar a lucratividade, a competitividade. Em relação à obtenção de recursos, de onde que vêm os recursos na gestão privada? Né? A gente vê pagamentos feitos pelos clientes, financiamentos, né? Que a empresa pode buscar via banco ou mesmo emissão de ações no mercado de capitais. Né? Vamos ver mais algumas diferenças? Pessoal, ficou claro para vocês como é diferente os objetivos, né? Como são diferentes, né? A questão da gestão pública e da gestão privada, né? Por isso, que em função disso, eu quero fazer um comentário no final, tá? Em relação à questão da administração pública e da gestão pública e da gestão privada. Então, vamos lá. Vamos falar mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Aqui também não está passando esse slide aqui. Só um minutinho. Tá. Eu queria comentar um pouquinho sobre a realização de investimentos. Como é na gestão pública e como é na gestão privada, né? Todo mundo já ouviu falar da Lei 8.666? O que é essa lei, gente? Do que trata essa lei? Essa lei, ela fala,
da realização, por exemplo, qualquer investimento, até compra de materiais por órgãos públicos, tem que passar por um processo de licitação, tá? Qual que é o objetivo da licitação, gente? Isso aí está previsto em lei, tá? Então, qual que é o objetivo da licitação? Né? Então, por exemplo, quando o governo faz uma licitação para a construção de uma escola, para a construção de uma ponte, por exemplo, né? De uma creche, qual que é o objetivo? É escolher aquela alternativa que seja mais interessante para a sociedade. Esse é o objetivo de um processo de licitação, tá? Em relação à velocidade da tomada de decisão, como é que é o processo de tomada de decisão na gestão pública? Né? Ela é lenta. Nós vamos ter a oportunidade de ver na aula que vem, né, que ela é baseada em políticas públicas. Né? Então, essas políticas públicas, ela envolve várias reuniões, né? Envolve aprovação, ela envolve participação de vários atores, né? Então, a elaboração, por exemplo, o PRONAF, por exemplo, uma política pública ligada à agricultura, levou um tempão para ela ser desenvolvida e para ser implementada, né? Então, ela foi ampliada, hoje ela está presente em todos os municípios praticamente brasileiros. Mas é uma política que ela não foi criada da noite para o dia, né? Aí agora a gente fazendo uma comparação com a gestão privada, né? Como que é a realização de investimentos na gestão privada? Ela é diferente, né? A decisão não precisa de processo de licitação, a decisão cabe aos proprietários da empresa. Os proprietários se reúnem, os diretores se reúnem e optam ou não pela decisão de fazer um investimento ou não. Certo, pessoal? Em relação à tomada de decisão, também é rápida. Por quê? Porque ela é baseada em políticas empresariais, né? São os diretores, talvez alguns gerentes, né? Que ali eles definem, então, né, as políticas empresariais, né? Então, a tomada de decisão, ela é mais rápida, por quê? Porque eu não tenho que ter, né, participação de muitos atores, né? Não tem muitos atores envolvidos e não tem essa questão de ter que conciliar objetivos também, né? Que acontece na gestão pública. Então, aqui, pessoal, vamos, para a gente, eu tenho só mais algumas, uma diferença aqui que eu queria mostrar para vocês. A razão de existir, né? Por que existe, né, a gestão pública? O governo existe para servir os interesses gerais da sociedade, né? O governo, na verdade, ele é um servidor, né? E o poder, gente? Como é que fica a questão do poder na gestão pública, comparado com a gestão privada, né? A cúpula da administração pública, ela é substituída em função de partidos políticos e eleições. Então, o que acontece? A cada ano, pessoal, né, muda-se, né, o governador, muda o prefeito, muda o presidente, né, e isso acaba dificultando a continuidade do planejamento. Né? Então, você tem um planejamento e, às vezes, como a oposição ela ganha a próxima eleição, às vezes não tem interesse de dar continuidade, né? Infelizmente, isso acontece, né? Na gestão privada, né, as empresas existem para servir os interesses de um indivíduo, um grupo, né, um grupo de acionistas, os diretores, né, e o poder de mando, ele raramente se altera, né, a continuidade da alta administração é uma regra. Então, a gente observa, gente, que realmente, pessoal, é muito diferente, né, a gestão pública e a gestão privada, né. E aí eu queria comentar um pouquinho com vocês aqui também, a gente já está na fase final aqui da aula. Me perdi um pouquinho aqui nos slides, no tempo, mas eu que já estou indo, já quase concluindo, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre o marco analítico conceitual da gestão pública, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Gente, de onde será que surgiu, né, esse conhecimento, essas teorias, esse referencial sobre a gestão pública? De onde que vem, pessoal, as teorias, né, as metodologias da gestão pública? Vocês têm uma ideia? De onde qual que é a origem desses conceitos, dessas ferramentas? Uma coisa interessante, né? Muitas ferramentas hoje, gente, muitas abordagens utilizadas na administração pública, ela vem da administração de empresas, tá? Muitas coisas, muitas teorias, tá? Muitas disciplinas, né, da gestão privada, hoje, elas estão sendo transferidas para a gestão pública. Só que nós vimos que a gestão pública, nós vimos ali 8, 9 diferenças representativas, significativas. Então, não dá simplesmente para pegar as teorias da administração de empresas, pessoal, e trazer para a gestão pública. Tá? Não dá. É um outro ambiente. Tá? São objetivos diferentes. Né? Então, assim, nós temos, é claro que algumas teorias, eu acredito, que nós podemos
sim trazer da administração aplicar na gestão pública, mas tem outras que não são adequadas, né? Então, realmente, há necessidade de fazer aí, né, ajustes, né, para que essas abordagens sejam aplicadas na gestão pública, né? Alguns autores defendem, né, que o conteúdo da administração de empresas pode ser aplicado tanto a organizações públicas e privadas. E eu concordo com esse ponto de vista, né? Algumas coisas não são adequadas, algumas teorias, mas algumas podem ser aplicadas sim. Tá? Eu acredito que sim, porque nós temos boas metodologias, boas abordagens na administração que podem ser aplicadas à gestão pública. Eu queria comentar com vocês um método, uma disciplina especial que eu acho muito complicado você utilizar essa disciplina, esse conteúdo na gestão pública, tá? Vocês já ouviram falar dos indicadores de viabilidade econômica? TIR, DPL, PAYDEC. Vocês já tiveram algum contato com esses indicadores? Já ouviram falar alguma vez, gente, desses indicadores? Quem que já ouviu falar desses indicadores? Conhece o indicador? Já usou alguma vez? Alguém? Não, prof. Não? Mais alguém? Vocês não conhecem os indicadores? Os outros polos também não, gente? Não? Alguém conhece? Se conhece, poderia só falar que conhece esses indicadores? Que eu gostaria só de fazer uma observação a respeito. Não? Então tá, pessoal. O que é esses indicadores de viabilidade? Eles basicamente fazem o seguinte, olha, uma empresa quer implantar, por exemplo, comprar uma máquina nova, por exemplo, tá? Então se faz um levantamento do investimento para comprar essa máquina, tá? Dos custos, das receitas que esse maquinário vai trazer para a empresa. Se faz uma comparação e verifica, gente, se o retorno vai ser suficiente para cobrir os custos que a empresa teve. Traduzindo, de uma maneira mais simples. A empresa quer comprar um equipamento e ela precisa saber o seguinte, compensa eu fazer esse investimento? A receita que eu vou obter vai compensar os custos do investimento que eu fiz? Ficou claro para vocês o que trata os indicadores, gente? Então vai me indicar se esse investimento é viável, ele vai trazer retorno para a empresa. Só que qual que é o problema desses indicadores? Ele não quantifica, vamos dar um exemplo, por exemplo, o governo, vamos supor que ele quer construir uma hidrelétrica, ou, por exemplo, uma ponte. Ele não quantifica nenhum benefício ou um prejuízo para a população, por exemplo. Né? Vamos supor, se uma empresa ela quer construir uma hidrelétrica, por exemplo. O que esses indicadores vão fazer? Eles vão quantificar o investimento, os custos e as receitas envolvidas. Mas em nenhum momento, pessoal, esses indicadores falam, por exemplo, do impacto ambiental, de quantas pessoas, por exemplo, que vão ser desalojadas, quantas áreas agricultáveis que vão ser perdidas. Esses indicadores não falam sobre isso, gente. Não é mensurada esse tipo de informação nesses indicadores. Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês em relação a isso? Que alguns conteúdos da administração podem ser, sim, utilizados na gestão pública, mas outros conteúdos, não. Então, por exemplo, esses indicadores de viabilidade não são adequados para analisar, por exemplo, projetos públicos, gente. Por exemplo, como a construção de uma escola, construção de um projeto social, né? Por exemplo, uma construção de uma creche, de um hospital. Não é válido. Esses indicadores não servem. Por quê? Porque eles não quantificam o benefício ou prejuízo social gerado por esses projetos. Certo? Pessoal, o que eu tinha para vocês hoje é esse conteúdo. Eu peço desculpas ao professor Lúcio, que eu estou vendo ele daqui, né? Eu me perdi nos slides. Eu acho que eu precisava ter trazido um pouco mais de informação. Tá? Peço desculpa para vocês também, tá bom? Me despeço e eu queria só te fazer uma observação muito importante para a próxima aula. Tá? Eu queria que vocês prestassem bastante atenção e avisassem aos colegas que hoje não estão em sala. Na aula que vem, nós teremos uma dinâmica. Tá? Nós teremos uma dinâmica que vocês vão fazer o seguinte.
Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou trazer um grupo de palavras, tá? Estado herdado, estado necessário. Vocês vão identificar um conjunto de palavras. Semana que vem vocês vão ter mais instrução, tá? Mas é só para pedir para vocês não faltarem na hora que vem. E aí é o seguinte, todos vocês vão ter que passar essas informações para um papel, identificar lá quais são as palavras, que é o estado necessário e o estado herdado, e vocês vão entregar para o tutor do polo, que encaminhará para mim, para eu poder corrigir a atividade. Só que nessa atividade eu vou sortear uma equipe de cada polo para fazer uma apresentação, tá? Semelhante ao que vocês fizeram hoje. Então, pessoal, repetindo, teremos uma dinâmica, essa dinâmica ela é uma atividade avaliativa, tá? Eu peço que vocês não faltem a aula e avisem os colegas, tá? E aí vocês todos vão ter que enviar essa atividade, entregar para o tutor do polo, o tutor do polo vai entregar para mim, será corrigida e será avaliada. E cada polo eu vou sortear uma equipe para fazer a apresentação, tá certo? Então era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu desejo uma ótima noite para vocês, um bom descanso, um bom retorno para as suas casas, tá? E que nós nos encontramos na próxima segunda, tá bom? Me despeço de vocês, peço desculpas aí, que eu realmente errei um pouquinho aqui no horário, tá bom? Mas semana que vem prometo que irei até às 10h15 com vocês. Uma boa noite e obrigada pela presença de todos.